Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Reforço Escolar Matemática. Aqui quem fala com vocês é o professor Wagner Santos. Nas questões da segunda fase da OBMAP, essa é a nossa aula de número 1 para o nível 2, tá? Oitavos e nonos anos. São as questões anteriores da segunda fase que eu vou estar resolvendo. Na descrição do vídeo vai estar a prova da segunda fase que eu usei as duas primeiras questões. Então vamos pegar uma sequência das duas primeiras questões que são consideradas as duas mais fáceis para que você tenha aquele norte das primeiras questões. Vamos lá. Então a primeira questão é esta, tá? Que fala o seguinte: mas de antemão vamos entender que as questões da segunda fase elas têm de maneira descritiva, né? Você tem que descrever o raciocínio aqui nos campos que a OBMAP vai sugerir para você. Então, a resposta sem justificativa não será considerada, tá? Não serão consideradas respostas que não mostrar um raciocínio no papel. Por isso que eu já indico a minha playlist com 10 aulas da primeira fase. Você assiste aquelas aulas da primeira fase e façam todos os cálculos no caderno. Porque quando você assiste e faz o cálculo no caderno, você vai ter uma base já para a segunda fase também. E vale ressaltar aqui e lembrar que algumas questões da primeira fase podem ser readaptadas para a segunda, tá? Readaptadas, não quer dizer que vai ser a mesma questão, mas um modelo que traz os conhecimentos das questões da primeira fase. Vamos ler a questão com bastante atenção, tá? Importante ater ao enunciado. Cirilo associa a cada palavra um número. Da seguinte maneira: ele troca cada letra por um número usando a tabela abaixo e em seguida multiplica esses números. Então, a associação de A será o número 1, B o número 2, C o número 3, assim sucessivamente até o número 26, tá? Z, número 26. Temos um exemplo aqui, ó, da palavra OBMAP. OBMAP tem o 15, o B o 2, o M associar o 13, o E associar o 5, tá? O P associar o 16. Aí ele conclui. Por exemplo, o número associado à palavra mar é 13 vezes 1 vezes 18, que é igual a 243. Então, quando nós multiplicamos o número associado a cada letra, nós temos um número que refere-se a essa palavra, tá? Um número que refere-se a essa palavra. Então, o que é importante entender aqui? Entender que há uma associação de tabelas, tá? E que nós vamos precisar usar esses elementos matemáticos para resolver os itens, tá? São quantos itens, professor? 3 itens. O item A, o item B e o item C. Então, cada questão da OBMAP, tá? Nós temos 3 itens. Essa questão ela vale 20 pontos, tá? Para você. Vamos à letra A, ao item A. Lembrando aqui já que temos essas caixinhas. Esse aqui é o campo resposta final. É importante você fazer no rascunho, que também vai estar na sua prova. Depois você transferir o seu raciocínio para esse campo, que é o campo resposta, tá? Você pode fazer a lápis desde que fique bem legível para o avaliador. Ou você pode fazer a lápis e depois passar a caneta para deixar mais legível sua resposta. Letra A. Qual é o número associado à palavra cabide? Então, sem perder o foco, né? Nós temos os números associados aqui a cada letra. Então, a palavra cabide, nós vamos associar o número 3, C, depois o 1, tá? Então, essa vai ser a nossa associação. Posso fazer no rascunho. Vou usar preto aqui para escrever a palavra C, A, B, I, D, E. Palavra cabide, tá? Então, nós temos a palavra cabide e a cada letra da palavra cabide, nós vamos associar o número da nossa tabela, tá? Não é tão difícil essa questão, exige de você um raciocínio e uma ideia de associação. Vamos lá. Cabide, CA, 3 vezes 1.
3, 1. Depois B será o 2, que é a segunda letra. Depois vamos ver o I. I será o 9. Depois o D. D será o 4. E E será o número 5, tá? E aqui, ó, número 5. Número 5. O que que eu tenho que fazer agora? Eu vou multiplicar. Vou usar um asterisco como símbolo de multiplicação. Posso multiplicar aqui todos esses números, tá? Para encontrar o valor. Dica de multiplicação. Quando nós temos 4 e 5 aqui nesse modelo, nós podemos multiplicar primeiro todos aqui, depois descer esse sinal de multiplicação e multiplicar o 4 e o 5 separado, tá? Vamos ver aqui, ó. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2 é 54, é o dobro, né? 7, 14, 54. 54 vezes 1 é o próprio 54. Então, o resultado aqui para tudo isso é 54. 54 vezes quanto aqui, ó? 4 vezes 20 é... 4 vezes 5, perdão, é 20, tá? Falando a resposta. 4 vezes 5 é 20. Agora aqui ficou muito fácil de multiplicar por 20. Porque eu multiplico o 54 vezes o 2, é o dobro, né? 108. 108. E acrescento o 0, 20 aqui. Então, 1080. Então, esse aqui é o possível caso que você vai escrever, tá? Esse foi o raciocínio que o professor usou, que você pode escrever aqui, ó. Nesse campo aqui, ó. Você vai escrever a palavra cabide. Cabide. E usar as setas para indicar a associação. Tenta deixar o mais legível possível a ideia de associação, tá? Que é uma ideia matemática que você leva para o conceito de função. Então, leva essa associação 3, 1, 2, 9, 4, 5. 3, 1, 2, 9, 4, 5. Escreve um ponto também que indica multiplicação, vezes, e o resultado aqui na frente, 1080. Então, essa foi a ideia da primeira questão. Isso seria um possível resultado estruturado para que você resolva a questão letra A. Vamos agora à letra B, que diz o seguinte. Escreva uma palavra com 4 letras, cujo número associado seja 455. Então, vou precisar de uma palavra com 4 letras. Então, já venho com o raciocínio aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E a multiplicação desse resultado aqui, ele tem que ser igual a 455. Isso é uma estrutura matemática. Só que tem como eu descobrir qual é essa multiplicação? Usando fatoração em números primos. Então, eu vou usar fatores primos, tá? Vou decompor o número em fatores primos. Então, vamos fazer isso. 455. Vamos decompor em fatores primos. A decomposição ou fatoração em números primos. Vamos lá. 455, eu posso pensar em fatorar ele por 2. O que vocês acham, pessoal? Por 2? Por 2 não, né? Por 2 é ímpar. Então, para ser por 2 tem que ser par. Por 3, vamos somar os algarismos. 4 mais 5, 9. Mais 5, 14. Também não pode por 3. Porque por 3 tem que resultar um número, por exemplo, 6, 12, 18, que são múltiplos de 3. 21, tá? Então, a soma não resulta em um número múltiplo de 3. Então, não pode por 3 também. Não faz sentido pra gente. Por 5 sim. Por que por 5? Porque quando termina em 0 ou em 5 número, por exemplo, o número
15, ele é divisível por 5, porque termina em 5. O número 300, ele é divisível por 5, porque termina em 0. Então, terminou em 5, 0 é divisível por 5. Vamos agora voltando aqui para tentar por 5. Vamos dividir 455 em 5 partes. Temos 45, 9 vezes 5, 45, restam nada. Vamos descer o 5. Tem que ser 1 vezes 5, 5, restam nada. Então, 91 é o resultado aqui. 9 radical, 91 é o resultado aqui. Agora, 91, nós vamos analisar ele para ver qual número pode ser divisível por ele. 91 é par? Não, não é par. Porque o primeiro número primo que nós temos aqui é o 2, depois o 3, depois o 5, o 7 e aí tem uma gama de números primos, muitos números primos. Aqui nós temos os primeiros. Como que eu vou dividir 91 por 5 também não pode, é 0 e 5. Se eu somar, o resultado da soma é 10. 9 mais 1, 10 também não pode por 3. Por 7, vamos tentar o 91 dividido por 7. 91 dividido por 7, vamos tentar o 1. Sobram 2, desce 1, 3. Opa, deu certo. 13 vezes 7. O resultado é 91. Então, 7 e resulta 13. Então, aqui já fica uma dica. Essas multiplicações de números primos aqui é muito importante você ater. Por exemplo, o 19 é um número primo muito grande. Então, você multiplicar esse número primo por 11, por exemplo, e ter esse resultado aí e ir fazendo essas contas, vai adiantar muito do seu lado quando você for fazer esses processos de fatoração, principalmente no ensino fundamental. Quando você fizer multiplicação de dois números primos, você vai ver que fica muito difícil encontrar esses fatores. Por exemplo, a gente chegou até o 7 para encontrar. E depois a gente encontrou o número primo aqui, ó, que é o 13. Então, o 13 só vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, aqui tem que ser 13. Dividido por 13 é 1. O resultado aqui sobra 1. Que é o que nós precisamos na fatoração, tá? Então, é sempre bom você ater a essas multiplicações de números primos entre eles, tá? Igual o 13, o 7, o 11, o 17, o 29, que é primo, o 23, e assim sucessivamente. Até essas multiplicações é importante. Então, vamos definir aqui agora nossa ideia, nosso raciocínio. Vou estar apagando aqui e vou trazer para essa ideia aqui, ó. Nós temos 4 letras, nós precisamos de 4 letras, e nós temos 3 fatores aqui que compõem o número 455. O que significa isso, professor? O vermelho aqui, tá? Mas você só vai usar o preto e o azul lá na hora. Significa que se eu multiplicar esses valores aqui, o resultado é 455. Só que eu preciso de 4 letras. Ali eu só tenho 3 números. Ah, professor, mas eu posso usar o 1, porque o 1 não altera. Então, agora eu tenho 4 letras, tá? Eu posso usar o 1 aqui. Se eu multiplicar de novo todos esses valores aqui, ó, 1 vezes 3, vezes 7, vezes 5, o resultado é 455. Logo, eu posso escrever lá o 5, 7, 13 e 1. Posso escrever aqui, ó, 5, 7, 13 e o número 1. Agora eu posso associar cada letra. Isso mesmo. Agora você pode associar cada letra a esses números. O número 5, por exemplo. Posso associar a letra, olhando na tabela, número 5 a letra E. Letra E. Número 7 eu posso associar a letra G. G aqui, ó, número 7, associou a letra G. Letra G. Número 13, o número 1 eu posso associar a letra A, né? Número 13, vamos verificar aqui. Número 13 eu posso associar a M. M. Pronto. Então,
Então, nós temos essas letras aqui, tá? Eu vou apagar aqui, que é a ideia de fatores primos. E nós vamos escrever agora a palavra que nós conseguimos formar com essas letras aqui, ó. Por exemplo, uma palavra possível seria a palavra game, ó. G-A-M-E, game. Poderíamos formar também gema. E ainda poderíamos formar mega. Se você descobriu mais uma outra palavra que pode formar aqui, escreva aí nos comentários, tá? Então essas palavras aqui seriam possíveis formar para completar o enunciado. Escreva uma palavra com 4 letras, cujo número associado seja 455. Então você poderia escrever essa ideia aqui, ó, 13, que é a fatoração que você fez. Na associação, você poderia escrever, por exemplo, 5, 7. Você viria aqui e escreveria o 5. Ou poderia escrever a ordem aqui da palavra ainda. Ficaria mais show de bola. Por exemplo, a palavra game. Vou escrever o 7, o 1, o 13 e o 5. Vou escrever o 7. O 7, o 13, o 1 e o 5. Colocar o igual para dizer que é 455. Embaixo eu escreveria a letra, né? Que é a palavra o 7, G, o 1, A, o 13, M e o 5. Então, game. Aqui ficou trocado, né? Vamos mudar aqui. Isso. Ficaria a palavra game, tá? Seria essa a associação. Isso aqui seria um possível resultado para você escrever no campo B. Para o campo C, nós temos o seguinte enunciado. Explique por que não existe uma palavra cujo número associado seja 2013. Então, para isso, nós vamos verificar se o 2013 temos fatores primos, tá? Vamos decompor esse número em fatores primos. O primeiro número primo que eu vou pensar que é o 2, só que tem que terminar em par. Então, não foi possível, agora vamos por 3. Para ser 3, nós temos que somar os números. Então, 2 mais 1, 3, mais 3, 6. Então, se eu somar os algarismos é 6, então 6 é múltiplo de 3. Então, 2013 vai ser um divisor de 3. Então, vamos começar com 20. 6 vezes 3, 18, sobram 2. 10. 7 vezes 3, 21, sobram nada. Desce o 3 aqui. O número 1 multiplica 3 e o resultado é 3 e resta nada. Então, 671, essa divisão quando nós usamos o 3, tá? Agora, novamente, nós vamos observar o 671. Vai apagar esse rascunho e você pode ir deixando todas as contas no seu rascunho, tá? Nós vamos agora observar o 671. 671 é ímpar, por 2 já descarta. 6 mais 7 é 13 mais 1, 14, já não pode por 3. Por 5 é só 0 e 5 também. Vamos tentar agora o 7, né? 671 dividido por 7. 67 vai ser o 9. 9 vezes 7, 63. Para 67, 4. Desce 1. 41 para 7 não tem como. Então, 7 aqui também não vai servir. Já podemos escolher outro número. 671. O próximo, 13. Não, o 11 antes, né? Temos o 11. 11, 67 por 11, eu vou tentar o 66, porque quando você multiplica um número por 11, ele é repetido assim, ó. Então vai sobrar 1. Aí desce o próximo número. 11 dividido por 11 é 1. 1 vezes 11, 11 para 11, nada. Então 61. E o resultado que nós dividimos foi o 11. Agora você vai verificar o seguinte. Você vai verificar que o 61, ele
não pode dividir por nenhum número primo, porque o 61 ele é primo. Então, o número 13 ele é composto pela multiplicação, só escrevendo aqui 61 por 1, e o resultado 61 dividido por 61 vai sobrar 1, tá? O resultado vai sobrar 1. E você vai ver que essa multiplicação aqui, ó, é o 2013. Só que essa multiplicação tem o 61. Poderia multiplicar por 1 aqui também ainda, para ter 4 letras. Mas mesmo assim o 61 não tem letra atribuída a ele. Por quê? Porque nós só temos até o número 26. Só temos até o número 26. Então não tem como formar por isso. Porque os fatores que compõem, né? Poderia escrever também os fatores que compõem. Calma, que compõem. Pode escrever mais bonito, tá? Que compõem o número 2013. Os fatores que compõem o número 2013 é o 61, não, os fatores primos, tá? Você pode acrescentar aqui. Porque os fatores primos que compõem o número 2013, o 61 não há associação. Não há, do verbo haver, associação na tabela. Na tabela. Associação na tabela, tá? Então não há essa associação. Então não há, como ele fala aqui, porque o número não há. Então você poderia escrever e falar que os fatores que compõem, os fatores primos, tá? Vamos usar os fatores primos. Use aqui fatores primos, por favor. Bem bonito, tá? Você apaga aí. Então, os fatores primos que compõem o número 213, o 61 não há associação na tabela, tá? Porque o 61 é um fator primo que compõe. Você poderia também escrever essa forma aqui que você fez, tá? Dessa forma você poderia escrever 61, 3 vezes 11 vezes 61, tá? Você poderia escrever, isso era uma forma. Poderia usar o 1 aqui que não ia alterar. Então aqui, ó, você ia ver que o 61, este fator aqui não tem na tabela, ó. Na tabela. Aí você tem que falar que ele não tem na tabela o quê? Letra associada. Associada. Então essa é a principal ideia dessa nossa questão, tá? Poderia também usar essa ideia. Então aí vai da sua criatividade. As questões que apresentam esse raciocínio da UBMAP exige de você mais sua criatividade, seu raciocínio, como você vai escrever, seu ponto de vista. Então é isso aí, tá? A primeira questão foi resolvida. Vamos aqui à nossa segunda questão. Na segunda questão nós temos: uma pilha numerada é formada por tijolos com números de 1 a 9 empilhados, tá? Então nós só temos números de 1 a 9 em camadas. Primeira camada, segunda camada, terceira, quarta e assim por diante. Como nas figuras, de modo que o número em um tijolo é a diferença do maior e o menor dos números. Então, 4 está aqui, a diferença de 5 e 9 é 4, é o que está em cima.
nas quais ele se apoia, né? Está se apoiando, então 9 menos 5 é 4, aqui ó, 6 menos 3 é 3, é sempre o maior menos o menor aqui ó, 4 menos 1 é 3, 7 menos 1 é 6, tá? A ilustração mostra duas pilhas numeradas, uma com duas camadas, 4 camadas, então tem essa com duas e essa com 4. Você vai ver que no 9 aqui ó, é 9, 9 menos 2 é 7, tá vendo? 3 menos 2 aqui é 1, 7 menos 3 é 4. Então, sempre essa pilha aqui, ó, quando você subtrai esses dois números, faz a diferença, né? Menos, subtração de menos significa a mesma coisa. Você tem que tirar 7 aqui, ó, você tira 3, o resultado fica 4, tá? Então, nós vamos usar essa ideia para resolver o item A, o item B e explicar o item C. Vamos lá. No item A, ele diz o seguinte: complete a figura, né, essa figura aqui, de modo a representar uma pilha numerada de 4 camadas com o número 2 no tijolo do topo, tá? Então, nós vamos completar essa figura, nós vamos usar a ideia para relacionar os números. Então, vou fazer no rascunho primeiro, tá? Vamos com o número do topo. Ele é o número 2. Depois nós vamos ficar com números aqui. Que vai empilhar. Depois nós vimos com mais 2 aqui, ó. Depois nós vimos com mais 4 aqui, né? Então nós vamos ter que escrever aqui, ó. Vamos pensar no 4, no 2. 4 e 2. 4 e 2, tá? 4 menos 2 é 2. O 4 aqui nós podemos pensar no 8 e 4. 8 é 4. Agora aqui eu posso pensar no 2 também, de novo. 4 menos 2 é 2. O 8 eu posso pensar no 9 menos o 1. Por 4 aqui eu posso pensar no 5. 5 menos 1 é 4. E eu posso pensar no 3 aqui, ó. 5 menos 3 é 2. Então, o número subtraído aqui tem que ser o resultado de cima. Quando eu subtrair, tem que ser o resultado que está em cima, apoiado. Então, quando eu subtrair, o resultado tem que estar em cima. Quando eu subtrair aqui, o resultado tem que estar em cima. Quando eu subtrair aqui, o resultado tem que estar em cima. Então, essa é uma configuração, essa é uma maneira, tá? Uma maneira. Essa é uma maneira, sendo que existe mais, tá? Existe mais, eu já resolvi essa questão aqui, existe diversas maneiras. Aí, esses números que você conferiu aqui, você vai passar para o resultado aqui, ó. 4, 2, 8, 4, 2. Aí você vem 4, 2, 8, 4, 2, tá? 4, 2, 8, 4, 2. 9, 1, 5, 3. 9, 1, 5, 3. Fazia a última conferência. 4 menos 2 é 2. 8 menos 4 é 4. 4 menos 2 é 2. 9 menos 1 é 8. 5 menos 1 é 4. 5 menos 3 é 2. Então tá ok. Que essa questão já seria ok, tá? Nós vamos agora para a próxima. A próxima diz o seguinte, né? Complete a figura de modo a representar uma pilha numerada de 5 camadas com o número 5 no tijolo do topo. Então, complete a figura de modo a representar uma pilha numerada de 5 camadas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 camadas, tá? Nós vamos escrever novamente essa pilha aqui, cujo número de cima é o número 5, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Corta. Deixa eu diminuir um pouco a lateral aqui. Aí você vem crescendo aqui, ó. Corta bem no meio. Você vem crescendo, corta nos tijolos de apoio. E vai construindo sua pequena parede aí de 5 camadas, tá?
Só diminuir esse lado aqui. Nós vamos ficar com o seguinte aqui, ó. 5, qual número eu posso pensar aqui para tentar ser 5? 9 e 4, né? 9 e 4. 9 menos 4 é 5. Vamos para o próximo. Qual número aqui de 1 a 9? Eu vou ter que subtrair por resultado ser 9. Aqui nós não temos condição para ser 9. Porque não temos o zero, por exemplo. Seria 9 menos 0 seria 9. Mas aqui o único número menor de diferença que eu consigo é o 8. Que é 9 menos 1 é 8. O 9 não tem como estar em um desses quadrados aqui. Então se aparecer o 9 aqui, acabou o meu jogo, vamos dizer. Game over. Vamos voltar aqui. Lembrando que é de 1 a 9, tá? Então, não pode aparecer o 9. Apareceu o 9 e acabou, né? Game over. Então, vamos aqui, ó. Vamos tentar o 6 e o 1. 6 e 1. Para o 6, vamos tentar o 7 e o 1. 7 menos 1, 6. Para o 1 tem que ser o 2 aqui. 2 menos 1, 1. Agora, para o 7, o 8 menos 1. Para o 1 aqui, o 2. 2 menos 1, 2. Para o 2 aqui pode ser o 4. Para o 8 aqui, 9 menos 1. Para o 1 pode ser o 2 menos 1. Para o 2 pode ser o 4. Para o 4 pode ser o 8, tá? Então essa é uma configuração para esse. Veja que o 9 apareceu aqui, então aqui já seria encerrado. Game over, aqui não tem mais como eu fazer subtração quando tem o número 9. Então vamos aqui voltar e preencher. 6, 1, 7, 1, 2. Aí você viria aqui e preencher, ó. 6, 1, 7, 1, 2. 8, 1, 2, 4. 8, 1, 2, 4. Depois você viria com 9, 1. Depois você viria com 2, 4, 8. 2, 4, 8, tá? Então essa é a configuração da nossa pilha, tá? Isso aqui gera um resultado. Vamos para a alternativa C, que diz: explique por que não é possível construir uma pilha com 6 camadas que tenha o número 5 no tijolo do topo. Então você iria explicar por esse motivo do número 9 aqui, ó. Porque não tem como quando tem o número 9. Então não há possibilidade, não há condição para a diferença ser o número 9. Então, não há condição para que a diferença seja o número 9. Não há condição, poderia escrever na questão, não há, não existe, não há condição para a diferença resultar nove para resultar o número 9, tá? Então não vai existir condição. Porque aqui, ó, você vai ver que começa, ó, 6, 5, 7, 8, 9. Então sempre você vai ter, ó, o número 9 aqui nessa segunda camada, porque você vai conseguir essa determinação aqui, ó, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9. Então sempre você vai ter o número 9 quando se começar em 5 lá, tá? Então, como não há condição quando existe o 9, você já vai estar falando para o examinador, tá? Então, essa é uma possível ideia, né? Não há condição para a diferença resultar o número 9, né? Quando começa em 5, você vai ter sempre o número 9. Então, não há condição. Você já vai estar tentando explicar para ele. Acredito que essa foi uma forma que eu vi, que pode ser dita para o examinador, mas pode existir várias outras formas, né? Você pode dizer que quando o resultado é 9, não consigo determinar a diferença, pois o campo aqui, ó, pois o campo é de 1, né, 2 até o 9.
pois o intervalo que eu preciso de algarismo de números é de 1 até 9. Então não há essa condição. Foi a ideia apresentada, que pode ser também escrita no enunciado para falar para o examinador que você não conseguiu determinar quando o número for 9. Então vamos aqui, terminando já, né, esse primeiro vídeo da nossa playlist da segunda fase. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Compartilhar esse vídeo, ativar os sininhos, dar aquele like caso gostou e tchau, tchau, pessoal, até o próximo vídeo.